Olá, amigos, tudo bem? Bem, estamos de volta aqui para darmos então continuidade à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela visita de vocês aqui ao nosso canal. Bem, porque eu considero leitura e estudo, porque eu dou as minhas opiniões sobre aquilo que estamos lendo aqui, ok? E nem sempre eu concordo com aquilo que nossos irmãos, desencarnados nos falam. Por isso que eu considero uma leitura e estudo, ok? E quando o capítulo é muito longo, eu divido por partes. Portanto, estamos no capítulo 7º, na terceira parte, conforme vocês podem ver ali, escrito a caneta. E estamos numa parte que está sendo as instruções dos espíritos, ok? Então, dando continuidade ao nosso estudo, quem quiser se organizar, só ver o trabalho que nós colocamos anterior a esse, que sempre tem um título: O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, vamos lá ao que interessa. E se inicia assim falando, nesse parágrafo: Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos atinja os vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade. Que cada um destrua, pouco a pouco, os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, serdes verdadeiros. Cristãos, e tereis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, quando dela vos dá tantas provas. Viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais radiosa de sua clemência, que o enviado celeste não encontre mais em vós senão uma grande família, que vossos corações brandos e humildes sejam dignos de ouvirem a palavra divina que ele virá vos trazer. Que o eleito não encontre sobre seu caminho senão as palmas depositadas pelo vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade. E então vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas, se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar, renovar a vossa sociedade civilizada, rica em ciência e, todavia, tão pobre em bons sentimentos, não vos restará mas se não chorar e gemer sobre vossa sorte. Mas não será assim. Retornai a Deus, nosso Pai, vosso Pai. E então nós todos, que houvermos servidos ao cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade e para glorificá-lo em todos os séculos dos séculos. Assim seja. Quem falou isso aqui foi Lacordaire, em Constantina, em 1863.
Número 12. Os homens, porque lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças. Menosprezastes a santa divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, que a taça da iniquidade tenha transbordado de todas as partes. A inquietação se torna geral. A quem inculpá-la, senão a vós, que procurais incessantemente vos esmagar uns aos outros? Não podeis ser felizes sem benevolência mútua. E como a benevolência pode existir... Não, eu como não. Ele pergunta, desculpe. E como a benevolência pode existir com orgulho? O orgulho eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quiserdes perpetuar suas funestas consequências. Um só meio se vos oferece para isso, mas este meio é infalível. Tomar por regra invariável de vossa conduta a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado na sua interpretação. Porque tendes em tão grande estima aquilo que brilha e encanta aos olhos, antes daquilo que toca o coração. Porque o vício da opulência é objeto de vossas adulações, quando não tendes senão um olhar de desdém para o verdadeiro mérito na obscuridade. Que um rico, debochado, perdido de corpo e alma, apresente-se em qualquer parte e todas as portas lhe são abertas, todos os olhares para ele, enquanto que mal se digna conceder um cumprimento de proteção ao homem de bem que vive de seu trabalho, quando a consideração que se concede às pessoas à medida pelo peso do ouro que possuem ou pelo nome que ostentam, que interesse podem elas ter de se corrigirem de seus defeitos? Mas é verdade, né, gente? Todo mundo, quando vê uma pessoa muito rica, muito poderosa, puxa o saco, né? A palavra, o termo certo? Fulano fica puxando o saco, querendo agradar, né? Ainda somos assim, infelizmente. E quando é uma pessoa simples e humilde, né, que está numa situação às vezes pior do que a nossa, a gente quer desprezar, fala besteira, faz umas piadas sem graça, mas ninguém faz piada sem graça quando se trata de uma pessoa rica, né? Pois é. Fazemos piadinha sem graça com as pessoas pobres, mas não fazemos piadinha sem graça com as pessoas ricas. Não é isso? Pois é. Enquanto houver isso, minha gente, vamos botar a culpa aqui nos ricos? Não são eles culpados, não, somos todos nós. Essa que é a verdade. Quando a gente aprender a ver todos, né, como irmãos, independente da condição social, né, vermos todos iguais, aí nós vamos tratar todos igualmente. É isso que nós temos que prestar atenção. Vamos lá. Ele continua falando aqui. Ocorreria, tá vendo? Diferente, se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública, como o vício em andrajos. Tá vendo? Ia ser diferente se a gente fizesse isso. Mas o orgulho é indulgente para com tudo que o lisonjeia,
Não é verdade? Pois é, orgulho é isso. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis. Sem dúvida, realmente. Mas por que deixastes as necessidades materiais se sobressaírem sobre o bom senso e a razão? Por que cada um quer se elevar acima do outro? Ele fala aqui do seu irmão, né? Hoje a sociedade sofre disso as consequências. Não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge os últimos limites, é indício de uma queda próxima, porque Deus pune sempre os soberbos. Eu vou falar sobre isso aqui. Isso aqui é a visão desse irmão, tá, gente? Deus não pune ninguém, nem soberbo, nem bandido, nem assassino, nem corrupto, nem ninguém. Essa ideia de Deus castigar ainda é usada, né? Até hoje, naquela época, os espíritos também usavam. Eu não sei porquê. Eles acreditavam que isso ia ajudar muito. Mas não ajuda em nada, porque Deus não é nada disso. Aí o Espiritismo vem, apresenta um Deus extremamente piedoso, extremamente bondoso, extremamente indulgente, caridoso, etc. e tal. E vem o Espírito fala isso. Quando Deus pode, né? Porque Deus pune sempre os soberbos. E não existe punição de Deus. Simples assim, Deus não castiga ninguém. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele não está de mão dada com o pecado, mas está de mão dada com o pecador. Vocês conseguem entender isso? Será que a gente vai conseguir entender isso? E deixar de aceitar essas informações equivocadas? Não é verdade? Então vamos lá. Se os deixa algo mais visto subir, é para lhes dar tempo de refletirem e de se emendarem sob os golpes que, de tempo em tempo, ele dá em seu orgulho para adverti-los, mas ao invés de se humilharem, revoltam-se. Então, quando a medida está cheia, ele os abate inteiramente, e a sua queda é quanto mais terrível, quanto tenho subido mais alto. Então é lógico, né? A gente vai fazendo besteira, de repente tem uma queda enorme, né? E ele continua aqui. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompe todos os caminhos, retoma coragem, entretanto, em sua misericórdia infinita. Deus te envia um poderoso remédio para teus males, um socorro inesperado na tua aflição. Abre os olhos à luz, eis as almas daqueles que não estão mais na terra, que vêm te chamar aos teus verdadeiros deveres. E elas te dirão, com autoridade da experiência, quanto às vaidades e às grandezas de tua passageira existência são pouca coisa perto da eternidade. Elas te dirão que lá é o maior, quem foi o mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou seus irmãos é também aquele que será mais amado no céu, que os poderosos da terra, se abusaram de sua autoridade, serão reduzidos a obedecer aos seus servidores, que a caridade e a humildade, enfim, estas duas mãos que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para se obter graça diante do Eterno. Adolfo, bispo de Argel, Marmã
de marmante. Bem, meus irmãos, no próximo capítulo, no próximo estudo que fizermos, vamos falar sobre missão do homem inteligente na Terra, ok? Então essa nossa leitura de estudo de hoje será de apenas esses 15 minutos que estamos decorrendo aqui. Bem, meus irmãos, nós estamos observando que esse irmão, antes desse bispo, Adolfo, que é um bispo, falou que Deus irá punir no momento que Deus achar que deve punir alguém. Essa punição não existe, ok? É claro que esses irmãos que estão na vida espiritual, eles são espíritos ainda no processo de aprendizagem, tanto quanto nós. Só não estão encarnados. Estão na pátria espiritual. Nós temos que tirar essa ideia de que basta morrer para se tornar santo. Ninguém se torna santo não, gente. De uma hora para outra. Porque morreu, vai para o céu. Não tem essa de céu, não. Não tem essa de céu. Nós, espíritos aqui na Terra, cada um está numa fase evolutiva diferente um do outro. Sabe? Você sabe de uma coisa, já não sabe de outra. E o outro sabe daquilo que você não sabe. Entenderam? Então, cada um tem seu grau evolutivo pessoal. Então, a pessoa que quer se comparar com outra é desnecessário. Vocês estão entendendo? Porque teu grau evolutivo pertence a você, somente a você. Você só pode comparar a tua evolução com a tua vida passada, contigo mesmo. Porque a tua experiência é tua. Você jamais vai ter condição de se comparar com alguém. Jamais teremos essa condição, gente. Sabe? Cada um de nós somos únicos. Cada um temos as percepções da vida do nosso jeito pessoal. Vou explicar uma coisa para vocês. Por exemplo, você pega 2 pessoas e deixa o dia todo sem comer, essas 2 pessoas. No fim do dia, você vai e pergunta a uma e a outra o que ela sentiu ao passar fome. Você vai ver que uma vai expressar, provavelmente, uma dificuldade enorme, insuportável. A outra vai falar que ficaria mais 2 ou 3 dias, embora estivesse com fome. Não se trata de evolução. Não estou falando nesses aspectos. Uma não é mais evoluída que a outra. Mas aqui estava com fome, ficou com fome o dia todo, e a outra que falou que suportaria 2 dias, essa que suportaria mais dias é mais evoluída? Não é mais evoluída, gente. Vamos entender isso, pelo amor de Deus. A percepção dela é diferente, só isso. Aquilo que afetou ela, afetou menos do que a outra pessoa. O que afetou mais a um espírito, afetou menos ao outro. Só isso, é uma coisa muito simples. Não se trata de evolução. Vocês estão entendendo? É a mesma coisa a dor. Quantas pessoas sentem uma dorzinha e já vai tomar remédio? E a outra sente a dor e passa o dia todo sentindo dor? Pode incomodar, mas não vai incomodar o suficiente para que ela tome um remédio. É questão de evolução? Não é, gente. Não é. É percepção do espírito. E com tudo isso, a vida em geral. Cada um sente do seu jeito particular de sentir. Veja bem, eu fui criado com mais 5 irmãos. Somos 6 no total, irmãos. Ok? Então tá bom. Vivemos na mesma casa, tivemos a mesma educação, passamos pelos mesmos problemas, Criança, então, passa tudo igual. Mas cada um de nós sentiu de uma forma diferente. Cada um viveu uma vida diferente. Tanto é que nós somos diferentes. Dentro de uma família a gente vê isso. Agora imagina no mundo. Aquilo que você acredita é uma coisa que você acredita. Aquilo que você pensa é uma coisa que você pensa. Não isso quer dizer que você esteja certo ou errado.
O errado é sempre querer fazer o mal. Isso é. Mas quantas pessoas não sabem que estão fazendo mal? Quantas pessoas acham que não tem valor nem importância alguma se aproveitar de alguém, né? Tirar proveito de alguma coisa? Ou mentir para alcançar um cargo maior no emprego? Essas pessoas acham que isso é normal, porque deve ser assim. Não entenderam ainda que isso não é certo. E não adianta, para você não é certo, mas para ela é. Por isso que Jesus falou, não julgue, não julgue. Não julguem para que não sejam julgados. Não é verdade? Então, gente, cada um de nós somos, né, únicos. Você não é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém. Somos semelhantes? Sim. A gente gosta de muita coisa igual? Com certeza. Mas tem coisas que nós não gostamos que o outro gosta. O corpo nosso também é diferente. Quantas pessoas não podem tomar um certo medicamento porque é alérgico? Não é verdade? O medicamento para uma pessoa pode matar uma outra. Já está aí no corpo mostrando as diferenças físicas, o metabolismo do corpo. E no de espírito a mesma coisa. Cada um sente uma coisa, né? O mesmo problema, mas cada um vai sentir de uma forma muito pessoal. Vocês conseguem entender isso? Para alguns, né? Passar por determinado, vamos botar fome, não tem, tipo assim, como eu poderia dizer, não é tão desesperador quanto para outros. Então, gente, fica aqui essa reflexão pra gente, tá? Deus não pune ninguém, Deus não castiga ninguém. Infelizmente, no Espiritismo, nós vamos ver essas contradições que falam que existe um Deus bom, piedoso, caridoso, numa grandeza infinita que não se pode calcular, e, no entanto, vem um irmão de lá e fala, Deus vai punir. Vai punir o orgulhoso no seu orgulho, vai punir aqui, vai punir lá. Deus não pune ninguém. Deus criou o universo, nos criou a todos. Ok? Ele não é pai só das pessoas que fazem as coisas boas, não. Ele é pai daquele que faz as coisas ruins. Aqueles que estão cometendo esses erros absurdos, né, vamos botar assim, crimes, são filhos de Deus. Mas eles são mais maus do que a gente? Não, não são maus. Eles estão aprendendo, estão passando por coisas que nós provavelmente já passamos, já vivemos, já fizemos. Como assim? Porque somos espíritos mais velhos do que eles. Geralmente é isso. Espíritos que foram criados muito antes do que esses, que estão cometendo esses crimes. Então a gente está passando por uma coisa, assistindo e vivenciando essa maldade toda, para a gente ver o mal que já fizemos nos outros no passado. Vocês conseguem entender isso? Então, a lei da natureza, ela é justa. Ah, então Deus botou a gente aqui para passar por isso? Também não. Nós fizemos as nossas escolhas de vir ao mundo mais uma vez. Sabíamos que enfrentar tudo isso, porque nós queremos o quê? Evoluir. Nós queremos o quê? Uma vida melhor. Nós queremos o quê? Ajudar aqueles que nós amamos. Ajudar aqueles que ainda, né, cometem crimes que nós já paramos de cometer. Por isso pedimos para reencarnar. As únicas reencarnações que o espírito não tem condição de escolher são as reencarnações compulsórias. Fora essas reencarnações que são raras, todos nós, seja o aleijado, seja o cego, seja o surdo, seja o mudo, seja o que tem os seus membros atrofiados, os que já nascem com doenças pré-existentes, nós pedimos para virmos ao mundo com essas condições, sobre essas condições físicas, viver em ambientes terríveis, ambientes com guerra, e por aí vai. Escolha que fizemos antes de reencarnarmos. Então não existe punição de Deus em momento algum.
ok? Então, vou ficando por aqui. E às vezes eu esqueço de dizer a data da nossa publicação. Hoje, se eu não me engano, é dia 13. E deixa eu ver, 10, 11, 12, dia 12, se eu não me engano, dia 12 de novembro de 2023. Muito obrigado a todos vocês. E não vou mais pedir para que se inscrevam, nem tampouco para que deem um like, ok? É claro que alguns vão começar a ouvir isso aqui, não chegaram, né, aqui até o final. E, enfim, eu só estou repassando as informações do Evangelho segundo o Espiritismo para que possamos refletir e dar valor um pouquinho mais às coisas que podem nos ajudar na vida aqui na Terra. Ok? Então, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.